Fala Makers, estamos de volta e hoje vamos finalizar o nosso elevador e vamos aprender também como trazer elementos de fora do nosso arquivo para a gente usar no nosso projeto, então fique ligado. Agora que entra então o esquema da gente trazer um corpo de fora para a gente usar no nosso projeto. Eu não quero modelar a seringa, eu não quero fazer a seringa toda bonitinha, tela pronta na internet. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do GrabCAD para essa seringa. Ela está num formato que o Fusion lê, então eu importei ela para o Fusion e gravei. Gravei aqui numa pasta que eu chamo de periféricos. Sempre que eu preciso usar aí algum modelo externo, eu guardo aqui nessa pasta. Eu tenho aqui Arduino, LED, o bonequinho de Lego e aqui a seringa. Então basta você clicar com o seu projeto aberto aqui do lado direito, basta você clicar com o botão direito do mouse e colocar aqui Insert into Current Design. Então vou inserir no meu design ativo. E veja que então a seringa entrou aí. Eu posso relocar ela onde eu quiser. Eu vou girar ela aqui 90 graus para ela ficar perpendicular ao meu modelo, só para eu ter certeza que vou dar uma visada de topo, está perpendicular ao meu modelo, e posso usar essa mesma visada para colocá-la mais ou menos aqui no lugar certo. Deixa eu ver a altura que ela entrou no nosso modelo também. Tá, por conta da origem, ela entra na origem, né? E o modelo, quando foi feito, ele foi feito com a seringa, o meio da seringa no meio da origem. Isso é muito bom, e como nossa origem tá ali também, então o modelo entra referenciado à origem do seu modelo. Isso é muito bom quando você tem um modelo muito bem feito assim. E eu acho que aqui ele está ok. Vou dar um ok. E como que ele veio? Veja, o primeiro indício de que ele é um modelo externo está aqui na nossa estrutura, que tem aqui essa correntinha no componente. Ou seja, ele é um subassembly, né? Uma montagem com vários componentes. E ele tem aqui essa correntinha. Essa correntinha significa que ele está se referenciando a um modelo externo. E se eu modificar esse modelo externo, essas modificações vão se refletir ao modelo dentro dos meus projetos. Então, não é algo que eu quero agora. Isso pode ser muito bom para alguns projetos complexos, onde você tem muitas montagens, para o arquivo não ficar muito pesado. Você faz várias montagens, vários grupos de montagens em arquivos separados. Depois você tem um grande arquivo trazendo essas montagens de fora e fazendo aí essa junção. Então o arquivo ele se referencia a arquivos externos. E se por um acaso alguém tiver que modificar alguma peça, modifica na sua estrutura original, e a estrutura da montagem final também vai sofrer aí o reflexo dessa modificação. Isso é muito importante. Só que não é o meu caso, então eu posso clicar com o botão direito aqui na seringa e quebrar esse link. Então eu tenho a opção aqui Break Link. Eu vou quebrar o link desse meu arquivo com um arquivo externo. E agora, mesmo que eu modifique a seringa do lado de fora, essa modificação não se reflete dentro aqui do meu modelo. Eu não preciso aqui da pontinha dela, né? Então ela está dividida aqui em componentes, que seria o cilindro. E vamos desligar o cilindro, que o êmbolo ele é composto pela haste e pela borrachinha. Muito bacana, né? Muito completo. Eu não vou mexer com ele agora, eu vou criar a peça de conexão entre a haste e a seringa. Então eu vou criar um sketch aqui nessa face da seringa. Vou dar um look at. E olha que bacana, eu quero olhar exatamente no plano que eu estou desenhando. Então o plano está muito, né, tudo isso que eu estou enxergando aqui está muito antes do plano. Eu tenho essa opção aqui, ó, esta opção de dar um slice, ou seja, de eu cortar o meu modelo no ponto onde eu estou desenhando. Então agora eu tenho acesso sem interferências visuais. Eu vou dar um project exatamente nesse círculo externo aqui do êmbolo.
E vou dar um OK. Eu vou dar um offset dessa linha de 1 milímetro. E Finish Sketch. E agora eu vou dar um extrude desse arquinho aqui para trás. Pode ser de menos 2 milímetros. Ok. Deixa eu desligar essas hastes aqui. Elas estão me atrapalhando, fica muito mais fácil. E agora eu consigo aqui também, deixa eu desligar o êmbolo também. Eu vou dar um extrude então primeiro só nessa pecinha aqui de menos 2 milímetros. Eu quero um novo corpo. Ok. O sketch sumiu, eu ligo ele de novo. E aí veja que ele na hora que eu dei um project, ele projetou todos os detalhes. Isso é muito bacana, mas vai me atrapalhar um pouco. Mas sem problema. Eu vou pegar todos esses elementos aqui. Fica de aprendizado. Para vocês aí que ele, quando você dá um project, ele pega tudo. Mas não tem problema não. E aqui eu vou dar também um extrude de 2 milímetros. Certinho. É um join. Ok. E agora eu vou dar um fillet aqui de 1 milímetro para ele ficar bem acabadinho. Ok, então você veja que é uma pecinha que eu criei como se fosse uma peça para colar ali na haste do êmbolo da seringa, né, para poder movimentar aqui esse pino. E todos esses corpos foram criados na estrutura raiz, porque é a raiz, é a estrutura que está ativa. Depois eu vou transformar eles em componentes. Eu vou criar um componente conexão. Eu vou criar um sketch nessa face aqui, ó. E criar um círculo concêntrico, 5 milímetros. Ok. Finish Sketch. E agora eu preciso criar uma peça central aqui. Então o que eu vou fazer? Lembra que eu criei um plano aqui que foi o plano de mirror dessas hastes e tal para o lado de cá? Ele está aqui em construções. Quer ver, ó, Construction. Vou ativar aqui, então apareceu aquele plano. Eu vou criar então um sketch nesse plano, porque é o plano médio aqui, né, de todo o meu projeto. Vou dar um Look At e vou dar um Slice. Assim agora eu tenho o meu pino aqui como referência. Vou dar um Project, projetar então esse pino. Ok. E um Offset. O offset daqui pode ser de 2 milímetros. Ok, já dá para eu criar o meu pino. Finish Sketch. Vou dar aqui um extrude então só nesse anel. E eu posso escolher um extrude simétrico. Ou seja, tudo que eu puxar para um lado, ele vai puxar para o outro. Olha que bacana. E aqui eu posso dar então um extrude de 5 milímetros. Ele fica com 10 no total. A operação é um novo corpo. Eu estou dentro lá da minha estrutura raiz. Eu vou dar aqui então um OK. Belezinha. E agora é só dar um extrude nessa peça. E até onde eu quero que essa peça dê um extrude. Esse comando extrude do Fusion ele é muito poderoso. Olha só, eu quero que ele vá até um objeto e o objeto é essa face. E pronto, ele já faz o recorte. É um join e tá pronto. Tá pronta a nossa peça de conexão. A única coisa que falta para ela ficar padrão MakerMind é só dar um filetzinho de 1 milímetro aqui e ok. E aí ela fica bem acabadinha, bonitinha. E até mesmo um fillet aqui nessas junções, ó. Ah, 1 milímetro. Olha que bonitinho. Ok. Então tá aí nossa peça conexão. Ela tá aqui em Bodies. Então ela tá ali, ó, totalmente pronta. Eu vou transformar ela
em componente. E esse componente vai se chamar conector. Agora ficou bonito, hein? Conector. E agora eu posso desligar nossos sketches. E qual que é a relação desse conector com essa seringa e etc? Vamos lá. Eu vou dar um as-built joints desse conector com essa haste. É um revolute. E o ponto pode ser aqui, qualquer ponto central aqui, ó. E olha só que bacana, velho. Ok. E um as-built joint entre o conector e o meu êmbolo. E qual que é a conexão? Rígida. Eu colei um no outro, ele dá aquele tremelique ali. Ok. E agora, ó, ele tá solto, tá vendo? Ele tá girando e preso, mas ele tá solto. Então eu vou reverter aqui minha posição porque eu tenho um as-built joint dessa haste com a minha seringa. E é um slide. E qual que é o plano de seleção? Posso clicar aqui, ó. Deixa eu ver, no midpoint aqui. E tá no sentido certo. Eu dou um OK. E agora, muito importante, vou pegar aqui na minha seringa, o meu cilindro, ele tem que estar groundeado. Ele tem que estar fixo. Alguma coisa tem que estar fixa para as juntas funcionarem. E num passe de mágicas, nós temos aí então nossa seringuinha conectada com o nosso elevador. Vou sumir com aquela origem, voltar com as minhas hastes. Para vocês verem como é que ficou. Olha aí que bacana. Eu acho isso muito legal. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês aprenderam alguma coisa nova, se vocês estão curtindo aí os conteúdos. Só que ainda não acabou. Olha só, essa seringa, ela tem um êmbolo aqui dentro, lembra? Então, eu tenho duas opções aqui. Eu posso dar uma junta rígida entre um e outro, ou eu posso até criar um grupo rígido, né? Então, rigid group. Eu vou dar um capture position aqui, porque eu já mexi nele muito. Eu posso criar um grupo rígido entre esses dois e dar um OK. E agora eles andam juntos, né? Opa, de vez em quando você exagera, ele vara. Tá aí. Pessoal, só que no meu projeto eu tenho duas seringas para simular aí a transferência de líquidos, né? E como que eu faço então a outra seringa movimentar como que eu faço a outra seringa então criar um link de conexão de movimento entre uma seringa e outra? Vamos lá ver como é que isso é feito. Eu vou entrar com outra seringa, um outro modelo, Insert into Current Design. É o jeito mais fácil, porque ela já vem no seu próprio componente. Eu vou reposicionar ela aqui. Veja que eu cliquei aqui no plano XY. Então, assim, eu tenho certeza que ela não está movendo no plano Z, né? Se eu apenas arrastar aleatoriamente, ela vai ficar em qualquer posição, mas eu estou garantindo que ela está no eixo certo. Vou girar ela aqui 90 graus. Colocar ela aqui numa posição como se fosse um projeto de escola, onde eu possa conectar as mangueirinhas depois, alguma coisa desse tipo assim, ó. Ok. E vou dar um OK. E nessa nova seringa, eu vou quebrar o link com o arquivo externo também. Vou desligar aqui aquele êmbolo, desculpa, aquela capinha. E eu já sei então que o meu cilindro ele tem que ser groundeado, ele tem que estar preso. Eu vou dar uma relação de as-built joints da minha haste com a minha capa da seringa, é um slider, e o snap point pode ser este eixo daqui. Tá no sentido certo, OK.
Eu vou desligar aqui o cilindro para criar um rigid group entre este componente e este. Ok. Então agora eu vejo que ela tem um slide aí normal. Vou reverter aqui minha posição. E agora como que eu faço então essa seringa mexer a outra seringa? Existe um comando aqui no Assembly que é muito legal, que é o Motion Link. Então eu vou ativar o Motion Link e select esse slide. Então tem que clicar na conexão. Então entre esse slide e esse slide existe um movimento. Vamos testar então se ele está ok. Veja que ele está invertido. Teria que ser ao contrário, né? Então o que eu faço? Eu venho aqui nas joints e aí veja aqui embaixo que ele criou então um Motion Link. Eu vou clicar com o botão direito, Edit Feature, e aí eu vou dar um Reverse. Ok, agora ele tem que funcionar. Só que veja que ele ficou na posição errada, né? Então olha só que legal. Então eu vou voltar aqui antes de criar o Motion Link. Por quê? Eu tenho que deixar a seringa na posição correta. Então eu vou puxar ela toda aqui, como se ela estivesse cheia de líquido, né? Na posição que eu quero, ali toda para trás. Eu vou dar um Capture Position e vou criar o Motion Link de novo. Motion Link entre você e você. E eu vou dar um reverse. Dessa vez eu sei que tem que ser o contrário. Porque quando eu crio um Motion Link, quando eu puxo esse para cá, ele puxa o de lá. Só que aqui tem que estar ao contrário. Então eu dou um reverse e dou um ok. Agora, pelos meus cálculos, tem que dar certo. Então eu vou apertar essa seringa e a outra seringa vai mexer o nosso elevador. Bacana ou não? Eu acho que agora eu mereço um like. Não é possível, né? Deixa seu like aí, me ajuda a disseminar esse conhecimento aí para a comunidade maker. Ok, pessoal? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. É esse tipo de conteúdo que está vindo direto aqui no canal. Olha só, para finalizar então, a gente precisa criar a nossa mangueirinha e isso é muito simples. É só eu vir aqui criar um sketch no meu plano XY. Eu vou dar um continue porque eu acabei de capturar a posição. E eu vou criar então aqui, vou dar um look at para olhar de cima para baixo. Então um pan para cá. Eu vou criar uma spline. E da onde que essa spline está nascendo? Ela está nascendo deste ponto aqui. Vou olhar de topo. E ela vai vir aqui assim, ó. Eu quero ela bem aqui. Pronto. E é só clicar com o botão direito e dar um OK. E a minha spline está gerada como se fosse uma mangueirinha. E aí eu dou um Finish Sketch. Volto ali com o meu sketch que deve estar desligado. E vou dar um comando Pipe. Adoro esse comando. Comando Pipe aqui. Só que eu quero uma... De quanto que eu quero? Section Size. 10 milímetros? Não, 5 milímetros. 5 milímetros. Não é cuts. É um new body. Vou dar OK. E tá feita a nossa conexão aí, nossa mangueirinha entre uma seringa e outra. O ideal mesmo é pegar essa spline e colocar ela mais retinha, né? Então vamos fazer isso. Vou editar aqui o meu sketch. Vou clicar nessa spline aqui. Nesse handle dela aqui. Eu vou pegar esse handlezinho aqui, deixar ele o mais reto que possível. Então, eu posso até usar clicar aqui e usar um constraint horizontal, ele já fica horizontal. E vou clicar nela aqui também, ó, no pontinho dela aqui. E vou dar um move. Enfiar ela um pouco mais lá para dentro, lá. Ok. E vou fazer a mesma coisa com a outra.
clicar nela aqui, pegar esse handle aqui, deixar ele o mais retinho possível, depois dar um constraint de vertical horizontal, e esse aqui vou dar um OK, também trazer ele um pouquinho mais para dentro, move, OK. E esse cara aqui, deixa eu fazer ele mais abertinho aqui para parecer uma mangueira mesmo. Finish Sketch. E veja que então nossa mangueirinha ficou mais alinhada com a seringa, bem mais apropriado, né? E agora eu posso sair desse esquema de cores e voltar para o meu esquema cinza original aqui do Fusion 360 para aplicar algumas texturas bacanas no nosso modelo, que foi então aqui, ó, as nossas hastes laterais. Veja que eu posso aplicar o material em todo o conjunto de componente. Eu acho que esse pino aqui eu tinha colocado vermelho. Done. E coloquei um acrílico na seringa. Deixa eu procurar aqui. Acrílico. Olha só, achei aqui, ó, acrílico. Remove appearance, apply to faces. Remove. E aqui nessa mangueirinha eu dei um acrílico. Porém eu fiz assim, ó. Eu dupliquei o acrílico. Coloquei ele na mangueirinha. Cliquei com o botão direito. E dei uma cor avermelhada no acrílico para parecer que tinha um líquido passando por ele. Entendeu? Foi isso que eu fiz. Finding Browser. Body. Deixa eu aplicar por aqui, vamos ver se dá certo. Deu. Muito bem, tá aí então o nosso projetinho concluído. Olha aí, você clica então, você interage com a seringa e ela interage com o elevador. E depois, para renderizar isso aqui, eu coloquei os bonequinhos do Lego da mesma forma como eu coloquei a seringa. Eu trouxe um modelo de fora, posicionei aqui os bonequinhos e fui para o render. Só que nós não vamos falar de render hoje. Eu quero que vocês, antes de mais nada, aprendam a fazer isso daqui, tentem fazer em casa, me contem suas dificuldades para que eu possa te ajudar. E a sua dúvida pode virar um vídeo resposta aqui no YouTube ou lá no Instagram. Então, pessoal, é isso. Acabamos o nosso elevador. Foi um longo caminho aí, em 4 partes, porém eu acho que eu cobri vários elementos importantíssimos do Fusion 360, várias ferramentas importantes que a cada passo vão se somando e aumentando aí o seu arsenal de ferramentas para poder trabalhar com o Fusion, ok? Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, não deixe de dizer nos comentários aqui do YouTube ou no direct lá do Instagram. E se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.